Olá, eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar do capítulo 2 da nossa aula de economia. Economia mista e economia moderna. Na aula passada, a gente falou que existem três tipos de economia: economia de mercado, economia dirigida e economia mista. A economia de mercado é aquela que o próprio mercado toma conta. Os vendedores, os produtores, os compradores, os demandantes, os ofertantes. Como diz Adam Smith, existe uma mão invisível que toma conta disso daí. A economia dirigida, é onde o governo interfere na economia, é onde o governo decide, tem as maiores decisões dentro da economia. Só que não existe uma economia somente de mercado e uma economia somente dirigida. Sempre vai existir uma economia mista, ou mais dirigida ou mais de mercado, mas vai estar misturado, um pouco de cada, em doses diferentes. E é isso que a gente vai estudar agora no capítulo 2. É um capítulo que vai abrir bastante a mente de vocês para algumas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo na nossa economia. Vamos imaginar uma coisa. Imagine uma caneta dessa aqui. Para que ela possa ser produzida e chegar em minhas mãos, ela passou nas mãos de várias pessoas. Cada coisinha que tem aqui é produzida em determinados lugares totalmente diferentes. Então aqui eu tenho um metal, provavelmente veio lá de um produtor de metal de um país da América do Sul. Aqui eu tenho madeira, também um produtor da América do Sul. Aqui eu tenho a tinta, que tem produtos químicos de vários ingredientes que vieram de vários lugares. Pessoas que talvez, se fosse um lápis que tivesse uma borracha na ponta, uma borracha também foi extraída de um seringal em algum lugar no mundo. Pessoas que nem sequer se conhecem. E talvez tenham ideologias diferentes, talvez tenham costumes diferentes, e talvez se vivessem juntos iriam se odiar por algum motivo. Mas esse é o legal da economia. Eles produziram isso daqui, esse produto, e eles é distribuído pelo mundo afora, chega nas minhas mãos, com cada um participando disso daí. É isso que acontece na economia. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que não para 24 horas, quando as pessoas acordam, vão na padaria comprar pão, aquele pão que foi produzido, já teve o padeiro que chegou cedo, já teve o trigo que foi importado de algum país, já teve um monte de gente envolvida nessa situação e essas coisas vão acontecendo e produz alguma coisa. Isso é o legal da economia. Bom, vamos imaginar que tudo isso daí funciona sem o controle do governo. Não existe governo. Tudo funciona de uma sintonia perfeita, de uma sinergia que as coisas se encaixam de uma forma bem legal. Cada um produz o que tem que ser produzido e a gente compra aquilo que a gente gostaria de comprar. Bom, isso seria o que nós chamamos de economia de mercado. Não tem influência de nada, não tem influência de ninguém, tá? Porém, não é assim que acontece. Uma economia de mercado, para que ela possa funcionar, ela precisa estar de uma forma perfeita. Ninguém pode ter força suficiente para atrapalhar. Mas não é assim que funciona. E aí, para que possa resolver isso daí, o governo precisa intervir. O governo precisa ter controle de determinadas situações dentro dessa produção, e é isso que a gente vai estudar hoje. Bom, a maior parte da economia de um país eleva a renda desse país, tá? Numa economia de mercado perfeita, nenhuma pessoa, nenhum indivíduo, nenhuma empresa, nenhum estado isolado tem força suficiente para produzir mais e ter um diferencial no mercado. Uma economia perfeita significa que todo elemento que participa desse mercado tem forças não superior que possam influenciar nele. Porém, não é assim que acontece, tá? O exemplo que eu dei dos Estados Unidos na aula passada. Os Estados Unidos é o país que podemos dizer que é o mais se aproxima de uma economia de mercado, mas mesmo assim o governo tem intervenção nele. De que forma que ele intervém? Regulamentação de medicamento, combate a incêndio, o bombeiro público é do governo, cobrando imposto, o exército é do governo, você não pode criar um exército para você. Então, essas coisas o governo vai intervir na sociedade com a sua mão. Milhares de mercadorias são produzidas por pessoas no mundo todo, de uma forma voluntária.
As pessoas que estão produzindo, elas produzem no intuito de ter lucro. Então, na medida que ela está produzindo, ela está tendo lucro, ela continua produzindo aquilo. Mas quando ela vê que aquilo dali não dá lucro, ela começa, então, a deixar de produzir. E, às vezes, aquilo que ela deixou de produzir pode ser de grande utilidade para a sociedade. E aí o governo vai intervir novamente. Vou dar um exemplo. Um produtor de vacina de malária. Para ele criar a vacina, levar a vacina até lá na Amazônia, às vezes é um custo tão alto que não compensa para ele. Ele toma a decisão, não vou mais produzir vacina de malária. Só que é necessária essa vacina. E aí o governo vai intervir sobre isso daí. De várias maneiras. A gente vai ver daqui um pouco mais adiante como é que ela funciona. Bom, uma economia de mercado é uma economia que é elaborada pelas pessoas que participam dela. Então, cada um tem a sua força, que não interfere no mercado, cada um tem a sua maneira de fazer. As pessoas que querem comprar, compram aquilo que deseja comprar, e as pessoas que querem produzir, produzem aquilo que deseja produzir. Tá? Então, dentro desse mercado perfeito, tem de tudo, de um pouco. Tem aquilo que todos os vendedores querem vender e tem aquilo que todos os compradores querem comprar. E aí a gente tem aqui um conceito. O que é um mercado? O mercado é um mecanismo onde se encontra pessoas interessadas a comprar e pessoas interessadas a vender. Então, por exemplo, mercado de carro usado. Quem vai lá comprar carro usado? Pessoas interessadas a comprar carro usado. Ou obter informação sobre carro usado. Quem vai vender carro lá? Pessoas que têm carro usado. Nesse mundo perfeito, o papel do mercado nada mais é de estabelecer um preço. Então, quando eu falo mundo perfeito sem influência do governo. Tá? Mas a gente vai ver agora menos que isso não existe. Esse mercado, onde as pessoas produzem, vendem e as outras pessoas compram, o próprio mercado ela estabelece o preço das coisas. Então, se essa caneta aqui tem muita gente querendo comprar, a demanda é muito alta, e eu estou vendendo, eu vejo que tem muita gente querendo comprar, o que eu vou fazer com o preço? Eu vou aumentar o preço. Se por acaso eu aumentando o preço começo a ter lucros maiores, outras pessoas percebendo isso vão querer produzir também caneta para vender. E aí aumenta a oferta. E aí ele vai entrar nesse mercado vendendo caneta. E como eu estou vendendo também, muita gente está vendendo, outro está vendendo, para que a gente consiga vender, a gente precisa diminuir o preço dessa caneta. Então, o próprio mercado ele estabelece o preço. E quando ele estabelece o preço, ele chega no que nós chamamos de equilíbrio. Então, muita gente comprando, o preço sobe. Muita gente vendendo, o preço cai. Muita gente vendendo, o preço cai. Algumas pessoas que estão vendendo vão perceber que com preço muito baixo, ela não tem interesse em vender. Aí ela deixa de vender. Aí a oferta começa a diminuir. E aí o mercado vai chegando a um equilíbrio, tá? Bom, esses mercados de bem consumo, na realidade, está incluído aquilo que nós já aprendemos. Trabalho, terra e capital. Determinadas profissões que são demandadas significa que muita gente querendo, por exemplo, um engenheiro de produção, muita gente querendo um engenheiro de produção, o que vai acontecer? Quem é engenheiro de produção vai ter salários melhores, tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Então, quando esse preço começa a elevar, porque tem muita gente querendo comprar, o preço vai cair quando tiver muita gente ofertando e o preço vai subir quando tiver muita gente querendo comprar. E aí, nesse sobe e desce de gente querendo comprar, de gente querendo vender, ocorre o que nós chamamos de equilíbrio do mercado. Então, essa caneta pode estar em equilíbrio a R$3. R$3 significa que o número de pessoas que querem comprar e o número de pessoas que querem vender é o mesmo. Então, eu estou produzindo 300 canetas, vendo a R$3 e tem 300 pessoas comprando a R$3 a minha caneta. Agora, se eu começar a vender mais do que o mercado exige, vai sobrar caneta. E para eu vender essas canetas que estão sobrando, eu preciso de diminuir o preço, porque tem mais oferta no mercado. Bom, aí existe, então, o que é chamado de equilíbrio de mercado entre a oferta e a demanda. Então, quando você vai no supermercado numa semana, onde o alface, o tomate, vamos pegar o exemplo clássico do tomate. O tomate está R$12, estava semana retrasada, R$12 o quilo de tomate. Aí na semana passada já foi para R$8. E nessa semana, não sei que eu não fui no supermercado, mas por que
esses preços têm essas variações? Porque na semana retrasada diminuiu a produção de tomate, dado provavelmente a chuva, frio, os produtores lá da região serrana diminuindo essa produção. Quando eles vão vender na Ceasa e tem pouco tomate para vender e muita gente querendo comprar, eles vão aumentar o preço. E aí o supermercado vai repassar isso para o consumidor. Na outra semana, já começou a ter maior oferta de tomate. Por quê? Porque aqueles que estavam plantando tomate, percebendo que outros estavam ganhando mais dinheiro, opa, vou vender tomate também. E aí ele coloca mais tomate. Quando ele coloca mais tomate, aumenta a oferta, o preço cai. Então, o equilíbrio de mercado ele vai tendo essas variações de preço. Tá? Aqueles problemas econômicos que nós já falamos, o que produzir, como produzir e para quem produzir, o próprio mercado, nessa economia de mercado, o próprio mercado vai determinar isso daí. Então, imagine que não tem influência do governo. O governo não determina o que produzir, não determina como, nem para quem. O próprio mercado vai se ajustando para determinar isso daí. Por exemplo, que bens que nós vamos produzir? A gente vai produzir aquilo que é percebível, que a demanda existe. Então, eu sou produtor. Eu estou percebendo que determinadas pessoas estão querendo comprar determinados produtos. Eu vou lá e vou produzir. E o meu intuito de produzir é ter lucro. Eu preciso ter lucro para que eu possa ter uma motivação para isso. Então, que bem que eu vou produzir? Aqueles bens que eu percebo que as pessoas têm interesse em comprar pelo preço que eu quero vender, de maneira que eu tenha lucro. Como que eu vou produzir isso daí? Eu vou produzir de uma maneira, aplicando tecnologia, aplicando conhecimento, de forma que eu consiga diminuir os meus custos para que eu possa vender por um preço competitivo. E principalmente para que eu possa maximizar o meu lucro. Não basta apenas ter lucro, eu preciso ter o maior lucro possível. E para que eu possa ter o maior lucro possível, eu tenho que ter o menor custo possível. E aí eu vou criar, então, métodos de produção, melhorando tecnologia, melhorando o processo, melhorando uma forma diferente de produzir. E aí o próprio mercado determina como que eu vou produzir isso daí. Repare que eu não estou falando de nenhuma interferência do governo, tá? A gente está vivenciando uma era com profunda mudança de tecnologia. Então, muitas coisas chegam no mercado com mudança de tecnologia e o preço vai diminuindo, tá? Para quem produzir? As coisas vão ser produzidas para aquelas pessoas que eu percebo que têm interesse em comprar aquele meu produto. As pessoas que têm interesse em comprar esse meu produto, eu vou produzir em quantidades e com um preço competitivo para elas. Então, o próprio mercado decide. Então, eu estou vendendo, estou percebendo que eu estou tendo lucro, eu vou continuar vendendo. Quando eu começo a perceber que o meu lucro está caindo e que tem outros mercados que vão me dar melhor oportunidade, eu deixo de produzir aquilo. E assim a gente vai, nesse mercado livre, a gente vai trabalhando. Mas o que direciona isso daí? O que determina isso daí? Duas coisas, tá? Preferência do consumidor e tecnologia. O que é a preferência do consumidor? Eu preciso entender o que o consumidor tem como preferência. Tem pessoas que têm preferência de determinados tipos de carro, tem pessoas que têm preferência em morar em apartamento, tem pessoas que têm preferência em morar em casa, tem pessoas que têm preferência em comer carne de porco, tem pessoas que têm preferência em comer carne de boi. Eu preciso entender essa preferência. É isso que vai direcionar essa economia. E a tecnologia. Eu preciso criar tecnologia, por exemplo, existe uma preferência de carne de boi, gado. Eu preciso produzir gado. E aí eu crio tecnologia como, por exemplo, piquetamento. Piquetamento, eu pego uma área, divido em formas de piquete e ali naquele piquete eu coloco o gado ali, eles vão comendo aquele mato e as outras áreas que estão livres, sem gado, o mato começa a crescer. Quando eles comem toda aquela área ali, eu coloco eles em outro piquete. Aí eles comem aquela área aí. Aquela área anterior começa a crescer novamente. Isso é uma forma de tecnologia. Isso que vai determinar. Agora, aquela pessoa que tem um gado solto e come todo o mato de uma vez só, ele não vai ter condições de continuar sendo produtivo e atender as pessoas. Bom, essas preferências que são adquiridas, elas podem orientar os recursos da sociedade,
Então, aquilo que as pessoas preferem, eu vou trabalhar direcionado para aquilo dali. E essas preferências marcam o ponto de fronteira na possibilidade de produção, que é aquela curva que nós estudamos na aula passada. Então, aquela curva é o máximo que pode produzir. E aí, essa preferência faz com que... A gente vai falar em outra aula sobre preferência do consumidor. É uma coisa que nos últimos Prêmio Nobel de Economia foi dado praticamente às pessoas que estudam preferência de consumidor, preferência de comportamento para tomada de decisão de uma compra e por aí vai. Tá? A economia nunca pode ir além daquela curva de possibilidade de produção. Aquilo ali é o máximo que eu posso produzir. O que pode acontecer é que eu posso mudar os pontos daquela curva. Mas eu não tenho como produzir mais do que aquilo dali. Por exemplo, existem pessoas que estão querendo, no futuro, ir até Marte. Será que você consegue? Eu tenho dinheiro para ir até Marte. Você consegue amanhã ir lá comprar uma passagem para ir para Marte? Não, você tem que entrar numa fila, você tem que pagar um dinheirão e tem que esperar essa data que é no futuro. O que significa isso? Que é a capacidade de produção. Eu não posso levar pessoas agora para Marte. E aí as pessoas vão ficar... Vou dar outro exemplo mais clássico aqui. Quem é que gosta de maxixe? Você gosta mais de maxixe ou você gosta mais de tomate? Você gosta mais de maxixe ou você gosta mais de manga? Você gosta mais de maxixe ou você gosta mais de inhame? Às vezes você quer comprar maxixe no supermercado, raramente você vai encontrar em algum supermercado. Por quê? Porque a capacidade de produção é pequena. Por que é pequena? Porque eles não fazem em grande quantidade, porque nem todo mundo gosta de maxixe. Tem gente que gosta, mas nem todo mundo. Agora, uma batata frita, muita gente gosta, tá? Bom, então são essas duas coisas, a preferência do consumidor e a tecnologia que é utilizada para produzir aquilo dali. Esse quadro de preço do mercado, a gente vai visualizar na figura 2.1. Essa figura aqui funciona desse jeito. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente ver. Isso daqui, a gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo nesse momento. Isso daqui nós temos dois fluxos aqui. Um fluxo rodando nesse sentido, e um fluxo rodando nesse sentido, e outro fluxo rodando nesse sentido. O que tem aqui nesse fluxo? Nesse fluxo tem aquelas coisas que a gente precisa decidir. O que produzir, como produzir e para quem produzir. Nunca esqueça essas três coisas, tá? Na economia. Então, o que eu vou produzir? As empresas, os empresários, determinam o que produzir baseado em preferência e tecnologia existente para produzir aquilo que a população precisa. Para que essas empresas possam produzir, elas precisam de trabalho, terra e capital. Ela vai em busca desse trabalho, terra e capital. A gente vai falar um pouquinho agora mesmo sobre esses três, mas vamos falar agora sobre trabalho. Trabalho, as empresas precisam de pessoas trabalhando. Essas pessoas que trabalham nessas empresas, elas cedem uma parte da hora dela para a empresa produzir e ganhar dinheiro. Quem são essas pessoas? São nós, pessoas que nós somos proprietários dos fatores de produção. Nós somos donos do trabalho, nós somos donos da terra e nós somos donos do bem de capital. As empresas precisam de trabalho, precisam de terra e precisam de bem de capital. E aí foi criado um mercado de fatores. Lembra que eu falei que mercado são pessoas interessadas a demandar e ofertar alguma coisa? O mercado de fatores são empresas que demandam trabalho, terra e capital e proprietários de trabalho, terra e capital. Essas empresas, elas precisam disso para produção. Produção de alguma coisa, produtos ou serviço. Então, vamos pegar um exemplo aqui de sapato. Eu tenho uma fábrica de sapato, eu preciso de ter equipamentos, eu preciso de ter tecnologia, está em bens de capital, eu preciso de ter um patrimônio, uma fábrica física, está em terra, eu posso ser o dono da fábrica, ou eu posso alugar essa fábrica, eu preciso de pessoas trabalhando, então eu preciso de trabalho, e do lado de cá tem aqueles que estão ofertando. Você vai trabalhar na minha fábrica, você oferta um fator de produção que é trabalho, se a minha fábrica é alugada, alguém vai me alugar essa fábrica, se o meu maquinário, eu fiz financiamento, alguém vai financiar. Então, aqui nesse mercado de fatores, tem os ofertantes e tem os demandantes. A lei é a mesma.
Se tem muita gente querendo determinado tipo de trabalho e tem poucas pessoas oferecendo aquele trabalho, o salário dessas pessoas vão aumentar. Para que essas empresas produzem? Elas produzem para vender. E aí elas vão vender isso daí no mercado de produto. O que tem nesse mercado de produto? A mesma coisa, oferta e pessoas querendo comprar. Quem são essas pessoas que querem comprar? São aqueles que estão ofertando no mercado de fatores trabalho, terra, capital. Então, vou falar o exemplo da faculdade. A faculdade precisa de trabalho, terra, capital. Ela precisa de trabalho, então ela precisa de professor. Eu sou um proprietário de um fator de produção, que é trabalho. Eu oferto para a faculdade o meu trabalho, a faculdade demanda esse meu trabalho, cria educação, um produto, e aí ela oferta esse produto no mercado, e você, que é um demandante, demanda desse produto. Eu também, apesar de ser nesse ponto aqui, eu sou um ofertante de trabalho, mas eu também sou um aluno, eu demando educação em alguma instituição que está ofertando. Como que a gente consegue entender a economia? Se isso daqui começa a girar numa velocidade muito grande, significa que a economia está a todo vapor. Então, empresas precisando de pessoas, empresas ofertando emprego, as pessoas tendo emprego para trabalhar, tendo renda para receber. Com essas rendas, elas começam a comprar televisão, começam a comprar carro, começam a comprar produtos. E aí essa economia começa a girar numa velocidade muito grande. O que está acontecendo agora no mundo? Esse giro está começando a diminuir. As empresas não têm para quem vender porque as pessoas não estão saindo. As pessoas que não estão saindo também não conseguem vender o seu trabalho, não tem renda também para comprar. E isso está gerando uma velocidade muito lenta. Tá? O que é necessário fazer para isso voltar a girar rapidamente? É o que o governo está fazendo, e eu vou falar isso agora mesmo. Mas esse quadro aqui, eu queria que vocês entendessem isso. Existe um mercado de fatores e existe um mercado de produtos. Tá? O produto é aquilo que é produzido e colocado para vender. E os de fatores é o que as empresas precisam, que nós ofertamos para que ela possa utilizar trabalho, terra e capital. Foi criada, então, a ideia do Adam Smith da mão invisível. O que é essa mão invisível? Ele quer dizer o seguinte, que as pessoas que estão produzindo e as pessoas que estão demandando não precisa de ter governo fazendo nada. O próprio mercado vai determinar o preço. O próprio mercado vai determinar para quem produzir, o que produzir, como produzir. Ele chamou isso daí de mão invisível. Didaticamente, ele precisava dizer que existia alguma coisa. Ele chamou de mão invisível. Tá? Ele escreveu isso por volta de 1776, no momento onde os Estados Unidos teve a sua declaração de independência, no mesmo ano. Então, quando ela teve uma declaração de independência, os Estados Unidos precisavam de crescer, o livro do Adam Smith chegou em boa hora. Então, ele pregava a ideia do seguinte, agora a gente precisa crescer, deixa o mercado funcionar, deixa o mercado trabalhar, deixa as pessoas determinar o que ela quer comprar e o mercado determina o que ele quer vender. E aí começou, então, o que ele chamou de concorrência de mercado. Porém, não é bem assim que acontece. Com o passar do tempo, alguns governos começaram a perceber que ocorriam algumas falhas de mercado. Essas falhas de mercado precisavam ser consertadas, ajustadas. Qual é o tipo de falha de mercado? Por exemplo, externalidade. O que é uma externalidade? É quando um determinado mercado faz alguma coisa e influencia em outro mercado. Então, aquele outro mercado está sendo influenciado por outro, externo. Vou falar agora mesmo um exemplo. Existe externalidade de forma negativa e existe externalidade de forma positiva. Tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa está desempregada e ela começa a perceber que ela precisa trabalhar e no ramo de alimentação ela consegue ter uma renda mais rápida, ela começa, então, a vender alimento para fora. Naquilo que ela está vendendo alimento para fora, outras pessoas que fazem comida em casa e não querem mais fazer, começam, então, a comprar esse alimento. Tudo isso vai muito bem, até que chega um coronavírus e atrapalha toda essa negociação.
Então, isso é uma externalidade. Alguma coisa externa aconteceu fora do meu mercado e atingiu o meu mercado. Então, no mercado, o mercado de concorrência livre, essas coisas podem acontecer bastante. Bom, aqui tem um pouquinho falando sobre Adam Smith, é interessante você ler para aprender um pouco mais. E aí tem três coisas, três aspectos que são considerados muito importantes. Primeiro, o comércio, moeda e capital. Uma economia avançada, ela é caracterizada de um comércio baseado em especialização e divisão do trabalho. Funciona mais ou menos assim. Em vez de todo mundo produzir tudo, é melhor cada um produzir aquilo que ele é de melhor. É uma teoria do economista chamado Ricardo, que tem o nome de vantagem comparativa. Então, um exemplo clássico, eu tenho gado leiteiro, estou produzindo leite, e daquela produção de leite eu fabrico queijo. A minha produção de leite custa para mim 80 centavos o litro de leite. Mas eu não vendo leite, eu vendo queijo. E aí eu descobri que tem um camarada, um outro produtor, que consegue produzir o leite dele e vender a 60 centavos o litro. Então, em vez de eu produzir leite, eu não sou tão bom quanto o outro que produz a um custo de 60 centavos, é melhor eu parar de produzir leite e produzir apenas queijo. E aí eu compro dele o leite que ele produz e me vende a 60 centavos. Isso é especialização, divisão do trabalho. Ele produz leite, eu vou produzir queijo. Se eu continuar produzindo leite e produzindo queijo junto, outras pessoas que vão produzir só queijo compram o leite mais barato e aí eu não tenho preço para concorrer com ele. Essa especialização, o mundo começou a especializar em várias coisas. Então, o Brasil é especializado em produtos de agricultura. Então, produtos agrícolas, nós somos especialistas nisso aí, a gente vende comida para o mundo inteiro. A outra é a moeda. Para que a economia possa funcionar, existe a necessidade de ter um instrumento, uma ferramenta que tenha condições das pessoas pagarem o que ele está comprando e tenha condições de comparar valor com uma coisa e outra. Vou dar um exemplo. Você mora num lugar muito afastado e você produz alface. E você come alface todo dia. Todo dia você come alface, você não aguenta mais comer alface. E aí você encontra um cara muito distante, mas ele tem um lago de peixe. E ele chega pro cara e fala assim, o cara não aguenta mais comer peixe. Ele fala pro cara e fala assim, rapaz, vamos trocar alface em peixe? Você come alface com peixe e eu como peixe com alface. Fala, beleza. Aí ele foi lá e pegou a alface, levou lá pro cara. Ele falou assim, ó, eu tô aqui com 10 pés de alface, eu queria 10 peixes. O cara falou, não, 10 pés de alface só vale 2 peixes. Ele falou, não, 10 pés de alface tem que valer 10 peixes. Ele falou, não. Eles começaram a ter um embate ali porque faltou moeda. A moeda, além de você comprar alguma coisa, ela serve também para comparar valor. 10 pés de alface custa quanto? Ah, custa R$10. Ah, quanto é o quilo de peixe? O quilo de peixe é R$20. Então, 10 pés de alface vale meio quilo de peixe. Não teve moeda na transação, mas a moeda se viu como base para que eu possa fazer comparação de valor. Então, a moeda serve de padrão. Ela mede valor econômico e ela ajuda também a ter meios de pagamento. Essa moeda pode ser em espécie, pode ser virtual, pode ser de transferência, mas a moeda é de grande importância para isso daí. A outra questão é a tecnologia. A tecnologia faz reduzir custo de produção, a tecnologia faz... Eu trabalhei numa estatal, não tinha tecnologia de ponta, produzia de forma errada, vendia de forma errada, tinha prejuízo porque era estatal. Para mim não tinha problema, no final do mês eu era funcionário público, eu recebia aquele meu salário. E aí, quando o Fernando Henrique começou a privatizar algumas empresas que eram do governo, teve muita gente reclamando e tudo mais, eu fui um que reclamei porque eu fui mandado embora. A minha ideia era me aposentar lá, como todo mundo pensava. Mas essa empresa hoje se tornou uma das maiores do mundo. Por quê? Porque ela se especializou em determinada coisa, com tecnologia, ela é competitiva. Se ela fosse privatizada, se ela não fosse privatizada, ela não teria crescido como ela cresceu hoje. Então, o que a gente precisa fazer? Especialização. O mundo e as pessoas precisam se especializar. E naquilo que ela se especializa, ela vende para outro, o que nós chamamos de divisão do trabalho. Então, o que você é bom?
Eu vou dar um exemplo. Vietnã, há 20 anos atrás, não tinha um pé de café lá. Hoje é um dos maiores e melhores produtores de café do mundo. Eles se especializaram em café. Lá, café arábica, o café melhor do que o nosso, melhor do que o nosso, e começou então a trazer dinheiro para o país. A gente vai falar disso agora mesmo, tá? Essa divisão do trabalho, você fazer aquilo que você é bom, é uma coisa natural. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito alta, ela tem 2,10 m de altura, se ela tem 2,10 m e tem um porte físico legal, não tem nenhum problema de doença, ela pode ser um atleta e ser um jogador de futebol. Então, ela vai se especializar naquilo dali, tá? O capital e a terra também é especializado. Então, o fator de trabalho é especializado, capital é especializado, terra é especializado. Por exemplo, o capital pode ser especializado em um determinado programa de computador, um software. Se você tem um app da Caixa Econômica no seu celular, você de lá não consegue ir a entrar no Banco do Brasil. É bem especializado. Então, um chip de computador é um chip desse tamanhozinho, mas tem vários chips que servem para um monte de coisa. Mas quando você encaixa um chip de outro lugar, num lugar errado, não vai funcionar. Porque a especialidade daquilo ali é o capital, tá? A terra, a especialização da terra. Tem determinados lugares do mundo que são fantásticos. E é bastante específico dali. Então, o turismo pode ser explorado em cima disso daí. E essa exploração significa que tem uma especialização. Se você quer ver determinadas coisas, as pirâmides do Egito, só tem no Egito. Se você quiser ver, entender a história antiga do Egito, só lá no Egito você vai entender. Então, terra é bem especializado. Existe muito disso daí. Tem uma outra teoria econômica chamada teoria de custo-transação. Uma coisa tem custo inerente, principalmente quando ele tem uma especificidade muito grande, quando ele é muito específico. Então, você pode construir lá no Nordeste brasileiro, numa cidade qualquer daquela, pode construir pirâmides igual a do Egito. Não vai adiantar. A do Egito é bem específica, é lá que você tem que ir para conhecer um pouco sobre essa história do Egito. Bom, a ideia do ganho de comércio constitui justamente isso. Na medida que eu me especializo em alguma coisa, você se especializa em outra, país, outro especializa em outras coisas. A gente começa a trocar esses produtos e serviços, existe um ganho de comércio. Todo mundo ganha com isso, tá? Bom, então, em resumo, a especialização em comércio é a base para que a gente possa atingir um nível elevado de vida. O Japão, por exemplo, é especialista em tecnologia. Então, o celular que você compra, tecnologia do Japão. Então, ele tem especialidade naquilo ali. A França tem especialidade em turismo. Então, as pessoas gostam de passar a lua de mel na França. Ela é especialista naquilo dali. Então, cada um sendo especialista no que você é de melhor, isso traz qualidade de vida mais para as pessoas. Bom, isso criou, então, um conceito de globalização. Depois você dá uma olhadinha nesse quadro aqui. Muitas pessoas questionam a globalização, outras são a favor. Eu prefiro deixar a opinião de vocês, mas eu queria que vocês dessem uma lida nisso daqui para vocês entenderem um pouco o que significa essa globalização. Ela tem coisas boas, ela tem coisas ruins, como em qualquer outro lugar. Como eu falei da caneta, pessoas que se fossem produzir juntas poderiam se odiar, mas como cada um está produzindo num lugar do mundo, o resultado final é bastante eficiente. Então, dá uma lida nesse quadro aí para vocês entenderem um pouco mais. A moeda, eu falei para você, é o meio de pagamento, tá? Vamos lá. O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? Nós tivemos uma crise em 2008. Essa crise de 2008 criou falta de dinheiro em muitos bancos. E com essa falta de dinheiro, para que as coisas pudessem se ajustar, os governos do mundo, os mais ricos, começaram a injetar dinheiro na economia. É o que está acontecendo agora. A gente está passando por uma situação bastante complexa. A economia não está girando naquele gráfico, aquele quadro que eu falei para vocês. As pessoas não estão comprando, as pessoas não estão saindo para vender, as pessoas estão perdendo seu emprego, as pessoas não estão tendo dinheiro. E com isso daí acontecendo, uma solução econômica é o governo injetar dinheiro. Então, aqui no Brasil, semana passada, começou a história que ia dar R$200 para cada família pobre. Aí agora de 200 já passou para 300.
Ah, nesse final de semana, o governo divulgou o seu pacote econômico, essa semana, no final dessa semana, ele divulgou o seu pacote para conseguir diminuir um pouco os reflexos dessa crise. É muito modesto, os economistas falam que é muito pouco aquilo que o governo está fazendo. Então, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a quantidade de dinheiro que o governo americano está injetando é muito grande. Ah, professor, mas os Estados Unidos eles são ricos, eles têm mais dinheiro. Tudo isso leva em consideração na economia, tá? Se a gente for fazer não em valor monetário, mas em valor em percentual, os percentuais que o Guedes divulgou são percentuais muito modestos, muito baixos, não vai fazer muita influência na economia do Brasil. A economia está parada. Esse ano, provavelmente, a gente vai ter recessão, ou seja, nós vamos produzir menos que nós produzimos ano passado. Mas isso não é um capricho só do país, é do mundo todo, tá? Uma das coisas que tem intervenção do governo nessa economia é porque é o governo que controla a oferta de moeda. O governo que é dono da casa da moeda. É ele que produz moeda. Então, professor, então ele pode resolver da seguinte forma, ele pode produzir dinheiro e colocar no mercado. Não. Isso vai acontecer. Os economistas estão esperando que o governo precise, ainda esse ano, emitir moeda e colocar no mercado. O problema é que quando ele emite moeda e coloca no mercado, o que vai acontecer? Mais oferta de moeda, mais oferta de moeda. Quando tem mais oferta, o que acontece com o valor daquele bem? Diminui. Então, mais oferta de moeda significa que a moeda vai diminuir o seu valor. Mas como assim a moeda vai diminuir o seu valor? Vou dar um exemplo. Se um picolé custa R$1, e quando a moeda diminui o seu valor, significa que eu tenho R$1, não consigo mais comprar um picolé. Então, para eu comprar um picolé, eu preciso ter R$2. Então, a minha moeda perdeu o valor. E aí, quando a minha moeda perdeu o valor, significa de uma outra forma que o preço aumentou. Se o preço aumentou, causa inflação. Então, qual é o cenário no Brasil hoje? O governo não tem dinheiro, o governo já pediu para que pudesse estourar o orçamento já estava no vermelho. Mandou para o Congresso aprovou para que ele estoure esse orçamento que já está no vermelho. E agora ele vai dar uma ajuda para as famílias e para as empresas. Uma ajuda modesta, mas ele precisa fazer mais coisas. E uma delas é emissão de dinheiro. E se ele emitir dinheiro, o que vai acontecer? Inflação. E se acontecer inflação, o que ele precisa fazer para conter a inflação? Aumentar a taxa de juros. E aí começa... É isso que está acontecendo no país hoje e é isso que os economistas esperam para esse ano e para o ano que vem. Esse ano praticamente está perdido. Então, a moeda é o meio de troca, tá? O capital. O capital é um fator de produção, tá? É aquilo que é utilizado para um fator de produção para bens duráveis. Então, por exemplo, máquina, prédio, computador, software, tudo isso é capital. Então, o Bill Gates é dono da Microsoft, então ele é dono do capital. Ele vende produtos da Microsoft para as empresas e para as pessoas físicas também. Então, ele é o dono do capital. Ele oferta esse capital nesse mercado, tá? Mas tem uma característica do capital. O capital, diferente da terra e do trabalho, ele precisa ser produzido antes de ser usado. Então, se eu tenho um prédio, eu tenho que construir esse prédio. Se eu tenho um software, eu tenho que produzir esse software. Então, eu estou produzindo antes dele ser aplicado. A terra, não. A terra está lá, eu vou lá e faço. O trabalho é a minha mão de obra. Precisou, eu vou lá e oferto a minha mão de obra. Então, se eu tenho como bem de capital, eu tenho trator, eu preciso fabricar trator. Eu preciso fabricar software. Por exemplo, uso de capital envolve mestre de produção. Então, para eu produzir software, para eu produzir construção, para eu produzir ponte, para eu produzir estrada, eu preciso, então, ter tecnologia. Só que, para isso, demora tempo. Então, por exemplo, nós tivemos, na época do Fernando Henrique, uma crise energética. Por quê? Porque a capacidade nossa de energia estava dentro do limite da capacidade de produção. O país precisava de crescer e, para que o país pudesse crescer, precisava de ter mais energia. Nós tivemos apagão aí em vários lugares no Brasil. O que deveria ter sido feito? Antes, investir em energia. Essa energia, quando fosse demandada, já estava lá a energia que pudesse ser produzida e ser atendida. Crescimento e decorrência do sacrifício do consumo atual. Isso daqui
ocorre muito com o país pobre. O país pobre consome produz pouco e o pouco que ele produz é consumido ali mesmo. As pessoas que trabalham são pobres, têm pouco dinheiro e do pouco dinheiro ela compra pouca coisa que ela precisa e a pouca coisa que aquele país produz. Países que primeiro investem em capital, como eu falei da energia, eu vou investir agora em energia. O que significa isso? Que eu estou investindo em alguma coisa que eu só vou ter retorno no futuro. Muitos países são muito imediatistas. Eu estou investindo agora para ter retorno agora. Mas aí você não está investindo em capital. Você produz agora, tem retorno agora e o país não cresce. Ele fica sempre na mesmice. Falei isso no vídeo passado. Então, países do tipo Estados Unidos, países do tipo... O Chile, não vou falar só de país rico, não. O Chile investiu muito na sua educação. A educação no Chile é muito, mas muito superior que a do Brasil. Ela investiu na educação, ela gastou um bom tempo investindo na educação para agora ela colher os bons frutos que a educação está trazendo ao país. Coisa que não acontece aqui no Brasil, né? Então, em resumo, atividade econômica, ela precisa de renunciar ao consumo atual, ela precisa das pessoas pouparem dinheiro para investir em capital, para que isso no futuro traga benefícios, para que ela possa deslocar aquela curva de produção, para produzir mais, para ganhar mais dinheiro e para trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Capital e propriedade privada. Existe uma coisa aqui no Brasil chamada direito de propriedade. Eu não sou da área de direito, mas pode perguntar ao professor de direito. Você é dono da sua propriedade. Nem tanto. Não da forma como você pensa. Vamos imaginar que você tem uma casa em determinado local e ali naquele local vai passar uma estrada. Ou vai passar uma ponte. O governo vai lá e confisca aquilo dali e te paga o valor que o governo quer pagar. Então, você não é dono daquele capital, daquela propriedade em si. De certa forma, o governo pode interferir naquilo dali. A possibilidade de um indivíduo possuírem e lucrarem com capital é o que dá ao nome ao capitalismo. Por isso é capitalismo, capital. Então, eu tenho capital, eu tenho carretas e vou fazer transporte, eu vou ganhar dinheiro com isso. As pessoas que não têm esse capital são aqueles que reclamam do capitalismo. Tá? Não vou debater política nem nada, mas a ideia do socialismo é que o governo tenha a intervenção no mercado, a economia dirigida. Tudo é de todos. A pessoa que não tem capacidade de ter alguma coisa, ele prefere esse sistema. Eu não tenho condições de ter uma carreta, mas o governo me dá uma carreta para eu ser motorista. Então, tem um lado bom e um lado ruim das coisas, tá? Fica a seu critério, o seu julgamento. Mesmo que você seja dono da sua casa, você ainda lá na sua casa, você precisa entender que você não é dono total. Por exemplo, você quer construir um prédio, você precisa atender a legislação do município, com relação às distâncias de frente, de lado, a quantidade de andares, o percentual que essa obra vai ocupar naquele terreno. Então, esse direito de propriedade que dá a você o direito de ganhar dinheiro no mundo capitalista, de alguma forma, não pertence a você diretamente. Pertence às decisões também do governo. Então, o governo interfere nesse direito de propriedade. Você, por exemplo, na hora de produzir, poluir, o governo vai determinar o tanto que você pode poluir ou não pode poluir. Então, você não pode, por essa fábrica ser minha, eu vou lá e vou poluir à vontade. Não, o governo vai lá e vai interferir. Não, sua fábrica está fechada. Eu trabalhei na antiga Secretaria de Meio Ambiente, também concursado lá. A gente ia, eu trabalhava na área de lançamento de esgoto, e naquela época não tinha muita rede de esgoto, e a gente chegava numa fábrica, vistoriava, e eu metia a caneta e lacrava a fábrica e fechava. Então, mesmo que você é dono daquela fábrica, na hora que a gente chegava lá e fechava e lacrava, acabou, você não podia fazer nada ali. Então, o governo interfere também nesse direito de propriedade. Então, voltando aqui à mão invisível do Estado. Adam Smith pregava que as pessoas vendiam, produziam, o governo não poderia fazer nada. E tinha essa mão invisível. Já falamos também que isso não acontece. Isso não existe, tá? O governo vai interferir nisso daí. Como é que o governo interfere nisso daí? De várias maneiras. Já falei algumas. Criando lei,
determinando o que você pode fazer, o que você não pode, determinando até onde você pode ir ou até onde você não pode ir. Em uma economia de mercado, o governo tem três funções econômicas. Primeira função, o governo precisa aumentar a eficiência. Lembra da eficiência econômica que nós falamos? Ele tem que promover a concorrência para que as pessoas possam produzir sem que interfira no mercado. Então, ele vai produzir concorrência. Então, quando a Nestlé comprou a Garoto, o CAD foi lá e interferiu. Quando um grupo de educação foi comprar um outro grupo de educação, o CAD foi lá e interferiu. Então, o governo vai interferir nisso para que aquela empresa que está formada, ela não seja dominadora do mercado. Ela vai combater a externalidade, aquilo que acontece no mercado que vai prejudicar outro, ela também não vai deixar. Ela vai combater poluição. Então, empresas que poluem muito, ela vai lá e determina o tanto que pode poluir ou não. Então, para você é dono do terreno, você é dono de tudo aquilo. Para você construir ali, você tem que pedir uma licença ambiental. O governo vai fornecer bens públicos, escola, creche, hospitais. Ele tem essa função aí na economia. Outra função que o governo tem é promover a igualdade, distribuir renda. Voltou. Deu uma queda aqui. Bom, pessoas que compram muito. Pessoas que compram muito. Onde eu estava? Igualdade. Pessoas que ganham muito e pessoas que ganham pouco. O governo tem como função também distribuir essa renda. Então, estima-se que 80% da renda está nas mãos de 20% das pessoas. Então, tem pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco. O governo precisa interferir com política de distribuição de renda. Tem várias delas. Uma delas é o Bolsa Família. É levar dinheiro para as pessoas que têm baixa renda ou praticamente sem renda, para que elas possam ter uma renda para que seja um pouco mais de equilíbrio isso daí. A outra função que o governo tem é estimular a estabilidade macroeconômica, diminuindo o desemprego, diminuindo a inflação, estimulando as pessoas a crescer, estimulando o crescimento econômico, fazendo com que aquele ciclo gire numa velocidade maior. E ele utiliza para isso políticas, principalmente política monetária e política fiscal. Nós vamos falar agora mesmo. Então, as três principais funções do governo: aumentar a eficiência, ele vai sempre entrar no mercado quando tiver alguns problemas de concorrência desleal, externalidade, bens públicos que ele precisa ofertar, promover a igualdade, melhorar a distribuição de renda e estimular as funções macroeconômicas. Diminuir desemprego, diminuir a inflação, estimular crescimento, colocar dinheiro na economia e assim por diante. Ele utiliza isso de política monetária e fiscal. Bom, vamos trabalhar isso daí. O que significa a concorrência perfeita? Que é a ideia do Adam Smith. A concorrência é perfeita. As pessoas que estão ali comprando e vendendo, elas trabalham de uma forma que tudo é perfeito. Então, o que é uma concorrência perfeita? Já falei, é onde a empresa ou consumidor é suficientemente forte, não é suficientemente forte para afetar o mercado. Então, uma concorrência perfeita é quando todos os envolvidos participam desse mercado, mas ninguém tem força suficiente para desequilibrar o mercado. Por exemplo, o mercado de trigo é perfeitamente competitivo porque a maior fazenda produtora de trigo produz somente uma minúscula parte de todo o trigo do mundo. O que ele quer dizer? Que eu sou produtor de trigo, eu sou dono da maior propriedade de trigo, mas a minha propriedade é tão grande, mas o que eu produzo no mercado é tão pequeno comparado é maior do que os outros, mas não influencia o mercado. Isso é uma concorrência perfeita. É uma doutrina da mão invisível do Adam Smith, mas não é assim que funciona. Para que, como isso não funciona, o governo tem que entrar no mercado. De que maneira? Afastando a concorrência desleal, aquelas três funções que eu falei lá em cima, tá?
evitando monopólio, evitando essa externalidade, ser bom gerenciador de bens públicos, defesa nacional. Então, o exército, você não pode criar um exército e pagar salário de alguém para ser o exército seu. O exército é do governo. Tem um exemplo muito clássico nos livros de economia, farol. O farol é público, o farol está lá. Ele fica lá 24 horas. Todos os navios que passam onde tem o farol vai receber lá o aviso luminoso do farol para que não passe em determinado lugar e passe em outro. Aquilo dali não pode ser privatizado, não pode ser alguém, o navio que passa, vai lá e cobra do navio, não. Aquilo ali é público, tá? E aqui no Brasil quem toma conta é a Marinha. Bom, então o que é essa concorrência perfeita? A concorrência perfeita, então, é aquilo que eu falei. Ninguém tem poder para influenciar nesse mercado, tá? Quando surge uma concorrência imperfeita, a sociedade pode se deslocar aquela curva de produção. Por exemplo, eu tenho um único vendedor. Vamos falar aqui um exemplo nosso aqui. Excelsa, EDP Excelsa. Se você se emputecer com a Excelsa e não querer mais a Excelsa, você não tem essa opção. Só tem ela que fornece energia. É monopólio. E aí ela vai determinar, ela vai dizer. E aí para o governo não deixar nas mãos da Excelsa o que ela quer fazer, o governo cria, então, legislação para que a Excelsa cumpra e siga essa legislação, tá? A externalidade, então, eu já falei, é quando acontece alguma coisa em um mercado e que influencia o outro. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, a taxa de câmbio caiu consideravelmente. Os produtores de frango começaram a perceber que se eles exportassem frango, eles ganhariam mais dinheiro do que vendendo aqui. Então, aconteceu alguma coisa na época que a taxa de câmbio caiu. Essa queda da taxa de câmbio no mercado de câmbio fez com que os produtores de frango começassem a vender frango lá fora. Então, repare que foi uma externalidade positiva para o produtor de frango. Só que quando ele começou a vender frango lá fora, nós tínhamos na época dois produtores, os dois maiores produtores, a Perdigão e a... me fugiu o nome da outra agora, e faltou frango no mercado. Quando faltou frango no mercado, os poucos que tinham aqui, o que aconteceu com o frango? O preço subiu. O governo precisou intervir para isso daí. São essas externalidades, coisas que ocorrem fora daquele mercado que traz para o mercado ou coisas boas ou coisas ruins, tá? Então, o que é essa externalidade? É o efeito de quando uma empresa ou pessoa impõe custos ou benefícios, positivos ou negativos, em outro mercado. Os bens públicos. Os bens públicos é aquilo que o governo oferta para a população. Só que para ela ofertar aquilo para a população, ela precisa, então, de arrecadar dinheiro. Então, ela tem que fazer vacina. Agora nós estamos vacinando os idosos, depois todo mundo vai ser vacinado contra a gripe. Então, o governo está ofertando isso daí. Mas para ele ofertar isso daí, ele tem que ter dinheiro para isso daí. Ele tem que ter dentro do seu orçamento isso daí. Então, o que é um bem público? Os bens que podem ser usufruídos por qualquer pessoa. Ninguém pode ser excluído. Então, a vacina que está sendo dada agora de gripe pode ser para pobre, pode ser para morador de rua, pode ser para classe média, pode ser para rico, pode ser para o cara que mora lá no apartamento de cobertura ou o cara que mora lá no barraquinho. O governo tem que levar isso para todas essas pessoas. Tudo bem que eu dei o exemplo que está favorecendo a todo mundo, mas vamos imaginar o governo aumentou, vamos pegar um exemplo que aconteceu uns anos atrás, o governo comprou um porta-avião dos Estados Unidos. Porta-avião enorme, um dinheiro enorme. Para que comprar um porta-avião? Perguntaram na época algumas pessoas. O dinheiro que está comprando um porta-avião poderia criar creches, criar escola. O governo comprou também caças militares. Para que comprar caças militares se nós não estamos em guerra? Aquele dinheiro poderia ser investido em outras coisas. Não sei. Não quero julgar. Vocês ficam por conta de vocês. Mas lembra que eu falei? O que produzir, como produzir, para onde produzir e tem que levar a maior quantidade de pessoas. O governo toma decisão sobre isso daí. Então, o mercado não é livre. O governo vai tomar decisões sobre essas coisas. Se o governo quer aumentar o seu poderio militar,
Por exemplo, os Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque, então ele tem que pedir lá mais dinheiro no Congresso para investir. Quando os Estados Unidos entrou em guerra no Vietnã, tem que pedir ao Congresso também dinheiro, e aqui no Brasil é a mesma forma, tá? Aqui está a história dos faróis, ó, depois você dá uma lida nisso daqui. O farol é um bem público e ninguém cobra pelo serviço do farol. Bom, equidade, o que é isso? Como existem essas falhas no mercado, do tipo monopólio ou externalidade, entrou então, o governo precisa alocar recursos que ele tem que intervir no mercado de forma cuidadosa para que os recursos possam ser distribuídos de uma forma com maior equidade. Quando uma economia funciona próximo da sua fronteira de possibilidade de produção, significa que o país precisa poupar para investir em bens de capitais para que a curva aumente para o país crescer. Essa é a teoria econômica para isso daí. Muitos países fazem isso, muitos países fizeram isso e outros países não conseguem fazer ou não querem fazer. Mesmo que essas coisas funcionassem, a ideia do Adam Smith sempre vai ter alguma coisa que vai tender para um lado ou para o outro. Por quê? Outro exemplo, o mercado não produz necessariamente uma forma justa de repartir a renda. O mercado tem desigualdade, as pessoas começam a ganhar muito, outras pessoas começam a ganhar pouco, ou ganhar quase nada, ou nem ganhar. E aí o governo tem que invertir isso daí para que ele possa dar condições da renda ser distribuída. Como é que ele pode fazer isso? Cobrar impostos de pessoas que ganham mais. Como é que ele pode fazer isso? Mudar a tabela de imposto de renda. Aqui no Brasil, a tabela de imposto de renda não muda durante vários governos, porque eles prometem nas campanhas, mas chega a hora e não muda. Um outro exemplo é, aqui no Brasil a gente paga imposto sobre consumo. Então, por exemplo, um pacote de açúcar que custa R$5, R$2 de imposto. Quem ganha R$1.000 por mês, paga os R$2 no pacote de açúcar. Quem ganha 10 mil por mês, paga os R$2 no pacote de açúcar. Então, a gente paga imposto, na maior parte, sobre consumo. E aí é desigual, porque o preço que a gente paga do imposto nos produtos de consumo é tanto para rico como para pobre o mesmo valor. Nos Estados Unidos não é assim, o imposto é sobre a renda. Quem ganha mais, paga mais. A gente está escutando reforma tributária aqui no Brasil muito tempo, muito tempo. Desde que eu era garoto, escuto sobre isso. E até agora não saiu. Espero que ela saia agora, né? Bom, então essa desigualdade de renda aí, que a equidade precisa ser feita de uma forma que quem é mais pobre consiga atingir essa renda e os mais ricos conseguem, então, levar para ele. Uma outra forma que é feita nos Estados Unidos e aqui no Brasil, no entanto, é chamada imposto progressivo. Na medida que você vai ganhando mais, você vai pagando mais. A tabela de imposto de renda é assim. Só que a tabela de imposto de renda ela não muda, então pessoas que ganham 2 mil e poucos reais pagam imposto de renda. Não tem lógica isso. Mas, infelizmente, é isso daí. Bom, o governo pode fazer transferência de renda da seguinte maneira. Por exemplo, você recebeu uma herança. Quando você recebe uma herança, você tem que pagar imposto sobre ela. Esse pagamento de imposto, o governo pega isso daí e repassa isso de bem para a sociedade. IPTU, só paga IPTU quem é proprietário de imóveis. O cara que é pobre está pagando aluguel, ele não paga IPTU. IPVA é quem é dono de carro. Se o cara não tem carro, ele não paga IPVA. Então, isso é mais justo. Tem uma certa equidade sobre isso daí. Crescimento econômico e estabilidade. Crescimento econômico é aquilo que eu falei. Enquanto aquilo está girando, quanto maior a velocidade naquilo ali, a gente está crescendo. Quanto mais a gente faz investimento em capital e a curva começa a se deslocar, a gente está crescendo. Essa é a ideia. Tá? Existe um outro economista chamado Keynes, John Maynard Keynes. Ele diz o seguinte, que o governo tem que ter, graças à contribuição intelectual dele, e depois dele, algumas outras pessoas, ele estudou sobre o ciclo econômico.
esse estudo de ciclo econômico, a gente começa a entender que existe um ciclo na economia. E aí os economistas começam a estudar isso daí. Então, o que acontece e depois o que pode vir a acontecer depois? E aí eles trabalham muito política fiscal e política monetária. Vamos falar dela um pouquinho agora. A política fiscal é a forma como o governo arrecada imposto, arrecada tributos, tá? Então ele aumenta uma alíquota. Então ouviu-se falar em aumentar a alíquota do cigarro, ouviu-se, o Guedes falou que ia aumentar isso, não ia aumentar aquilo. Isso é política fiscal. Política monetária é controlar a oferta de dinheiro no mercado. Como o dinheiro é um monopólio do governo, ele determina quanto de dinheiro tem no mercado, quanto de dinheiro pode ser produzido, quanto de dinheiro tem que ser tirado do mercado. Isso é política macroeconômica. E isso vai atingir o quê? Emprego, nível de preço, nível de inflação. O governo tem que tomar conta disso daí. Então, se ele arrecada muito para o governo, é bom, porque ele vai ter mais dinheiro. Ele tira dinheiro de circulação. Ele tem condições de ofertar mais bens públicos. Muito legal, mas para quem paga imposto, e aí já é ruim. Nos anos 80, os governos passaram a se preocupar mais com a elaboração de política macroeconômica. Então, a gente começou muito o Fernando Henrique determinou qual é o nível de taxa Selic que a gente pode chegar com uma banda para cima ou para baixo. O governo Lula utilizou isso. Aí depois outros governos para frente já deixou isso mais de lado. O que a gente precisa fazer é aumentar e deslocar essa curva de produção. Bom, a tabela 2.1 resume isso que eu falei, são as interferências do governo. Vamos lá, esse mercado perfeito que não existe, ele tem algumas ineficiências. Monopólio. Se isso acontecer, o governo vai lá e incentiva a concorrência. Como? Criando lei de concorrência, desregulando coisas ou regulando outras. Como é que a ineficiência da externalidade o governo vai fazer? Intervenção também. Cria leis. Outra ineficiência, bens públicos. O que o governo vai fazer? Apoia atividade que vai beneficiar a população. Como, por exemplo, promover educação pública, construir estradas, construir escolas, construir pontes. Desigualdade. O governo vai entrar como nisso? Distribuindo melhor distribuição de renda. De que maneira? Cobrando imposto para quem ganha mais, dando auxílio alimentação, auxílio isso, auxílio aquilo para aqueles que ganham menos. Problemas macroeconômicos do tipo ciclo econômico, inflação, ele vai trabalhar com a macroeconomia, as políticas de macroeconomia. Então, política de dinheiro, política de arrecadação de imposto, melhorar a eficiência do sistema tributário, que no Brasil é uma complexidade enorme. Aumentar a taxa de poupança. Então, em vez das pessoas consumirem. Nos governos passados, o governo do Lula, por exemplo, ele incentivou muitas pessoas a consumir. E a gente aprende em economia que quando as pessoas consomem demais, lá à frente tem que pagar o preço por isso. E foi o que aconteceu. No governo Lula, aumentou o consumo. Então, aquilo começou a crescer, mas não aumentava a curva da possibilidade de produção. As pessoas começavam a comprar, só que elas não tinham condições de pagar aquilo. Começou a se endividar. E aí foi estourar justamente no segundo governo da Dilma, que foi realmente o que fez ela sair do governo, foi esses problemas econômico. O que derruba um governo são problemas econômicos. O governo pode fazer o que ele quiser. Se a economia estiver andando bem, ok. Agora, o governo pode ser muito bom, mas se ele desandou a economia, pronto, aí já era. Tá? Então, esse quadro aqui resume muito bem as eficiências, a falha de economia de mercado, como que o governo pode intervir nisso daí e os exemplos que ele tem nessas intervenções. Bom, a seção do Estado do Bem-Estar Social. A maior parte da Europa e da América, depois do século XIX, ele tomou essa ideia do liberalismo. O governo interfere menos. Começou, então, aí as privatizações. Aqui no Brasil foi o Fernando Henrique, mas começou lá na Inglaterra, com a primeira-ministra, e começou depois a ir para outros países também essa forma do governo deixar o mercado por si só trabalhar e produzir.
Como eu falei, eu já trabalhei numa estatal, eu era funcionário público, a estatal só dava prejuízo, e aquele prejuízo era do governo, era do próprio governo. A gente produzia determinadas coisas, produzia errado, mandava um navio lá para a Índia, o navio voltava e a gente morria de rir, porque eu tenho meu salário, eu tenho... as estatais de antigamente era muito bem... A gente tinha uma vida muito boa. Eu trabalhava muito pouco, ganhava muito bem, e era muito legal. Claro que eu reclamei quando eu fui mandado embora. Hoje, com maior conhecimento, eu entendo isso daí, tá? Foi justamente na época do Fernando Henrique. Quando entrou depois o governo Lula, o governo Lula começou, então, a criar estatal. A criação de estatal para as coisas que nem precisam. Hoje nós temos mais do que o dobro de estatais, quando depois entrou o governo Lula. Gente, eu não estou discutindo política, eu estou falando de economia. Em estatais que, se você pesquisar por aí, não fazem nada. Nada. Eu vou falar uma palavra que é utilizada no discurso político, mas que é somente para entender. Foram estatais criadas para dar emprego a outras pessoas que ajudaram na campanha política, chamados cabides de emprego. Então, o governo tem que interferir muito pouco na economia, somente naquilo que eu falei ali. Então, aqui no Brasil, nós temos estatais que não fazem nada. Os funcionários não trabalham, mas não pode ser mandado embora. Não pode... Ela pode vender, mas ninguém quer comprar uma estatal que não faz nada, tá? Alguns governos, os últimos, começaram a privatizar algumas coisas. O governo atual está querendo privatizar algumas coisas ele já conseguiu privatizar. As pessoas que não gostam da privatização, que são contra o capitalismo, começam a questionar, porque eu ganhava muito bem, trabalhava muito pouco, tinha um monte de vantagem. Se desse lucro, eu tinha as mesmas coisas, se desse prejuízo, eu tinha as mesmas coisas. E quando eu pedi um emprego, claro que eu reclamei. Por isso que as pessoas reclamam em função disso daí. Elas vão perder ali uma facilidade, né? Bom, o que é essa economia mista atual? É isso que eu falei sobre tudo isso daí. Não existe uma economia exclusivamente de mercado, não existe uma economia totalmente dirigida. A gente pode citar aqui a China, que é um país comunista, que é um país socialista, mas que oficialmente ela é socialista, mas é uma economia de mercado. Ele levou para lá as maiores empresas do mundo para produzir lá dentro. E depois vende para fora. Então, por isso que o PIB dela cresce, porque ela produz muito, pessoas trabalhando. Lá tem sérios problemas que não tem aposentadoria pública, como nós temos aqui. Então, a China não tem problema de aposentado, que as pessoas não aposentam. Elas trabalham até morrer. Então, elas precisam ter uma privada, uma aposentadoria privada, elas precisam ter uma poupança, para quando elas não conseguirem mais trabalhar, elas teriam dinheiro para se manter. Mas lá é um país socialista, mas abriu seu mercado para outros países aí. Nós tivemos uma crise em 2008 que criou um baque muito grande na economia, mas esse de 2020 vai ser um problema muito maior do que 2008. Pode esperar. E o mais legal, não sei se pode dizer legal disso daí, é que eu estou dando aula de economia no momento que está acontecendo essas coisas e eu posso ter oportunidade, sou muito feliz por isso, de poder explicar para vocês aquilo que está acontecendo agora e aquilo que possa vir a acontecer no futuro, para que vocês não fiquem escutando por aí o que as pessoas que não conhecem economia, são ideológicos, começam a falar coisas que eles acham que deveriam ser. Bom, a boa economia mista é a economia que tem limites. Então, até onde vai o limite? Aí as decisões governamentais é que vão decidir, tá? Bom, aqui embaixo nós temos aqui um resumo sobre tudo que eu falei. Dá uma lida nesse resumo. Eu acho melhor sempre você ler o resumo primeiro e depois ler lá em cima, vir lendo. E por último aqui nós temos os exercícios, que são os exercícios que vocês vão fazer que vai compor a nota de vocês. Esses exercícios aqui eu vou colocar lá explicado tudo que tem para fazer e qual é a data que vocês vão postar. São esses exercícios que vão compor a nota do primeiro bimestre de vocês. Ok? Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem no Instagram. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum. E na nossa aula de segunda-feira, estarei lá para tirar as dúvidas sobre esse vídeo. Ok? Espero vocês lá. Assista o vídeo mais de uma vez e estou à disposição
para qualquer dúvida que aparecer. Tchau, tchau. Bons estudos.